Então, tudo vai depender da atividade, do risco que você está correndo na tua empresa. Toda empresa tem um risco, Vitor? Como é que é? Sim, toda empresa tem um risco. Basta fazer essa avaliação, né? Umas com mais intensificado e outras menos, né? Que a gente Vamos, quando pensa em segurança do trabalho, assim, construção civil, engenho de arroz, outros, autoescola, cada ramo tem uma especificação sobre isso, né? isso, exatamente. Quando tu pergunta se todas as empresas têm risco, a gente vai verificar uma lojinha, um comércio, um supermercado, isso tem risco? Sim. Sim. Se tu for verificar, tem a questão da parte de ergonomia, né? A parte de postura, a parte de levantamento de peso, tudo isso tem legislações que trazem parâmetros, né, para que tenha essa segurança de fazer essa atividade sem esse risco, né? Sim. Tu falaste a questão do peso, né? Isso também houve uma evolução ao longo dos anos da questão das empresas oferecendo equipamentos, né? Eu estou falando da questão do ruído, né? Quem trabalha em lugares onde o ruído é aguçado. Isso às vezes, não, mas é só um barulhinho. O problema é que o barulhinho para um dia é uma coisa, ou para um visitante, o ruído para 10 anos de trabalho Sim, é diferente. exatamente. Isso tem que ser levado em conta, né, essa avaliação ao longo do tempo, né? Então a gente vai na empresa, faz essa verificação de qual o tipo de ruído que a empresa o funcionário está exposto, né? E Sim, qual a intensidade, né? Se isso é algo todos os dias, se é uma vez por semana, uma vez por mês. Então isso tudo vai nos cálculos, né, que a gente faz e verifica a intensidade para saber se aquela pessoa precisa de um cuidado a mais, fazer uma audiometria ou utilizar um equipamento de proteção auditiva, né? Tudo vai depender da avaliação que a gente fizer, né? e isso no ruído. Eu estou falando agora, vamos falar um pouquinho da questão do peso. É, eu me lembro assim, que eu trabalhei numa indústria em que houve uma solicitação e uma exigência, vamos botar assim, de que o tamanho das embalagens fosse diminuída em questão do peso que daqui a pouco um funcionário ou até mesmo um montador teria que fazer o trânsito desse material, né? Isso é tudo justamente para ver a capacidade de peso que uma pessoa pode suportar ao longo do tempo. Sempre vezes tempo, né? Isso, exatamente. O que a gente analisa nessa situação, né? Qual a atividade que a pessoa está realizando, né? Qual Sim, o volume de carga que ela vai carregar durante o dia, qual o peso, né? Então tudo isso tem que ser avaliado para verificar nas condições da norma da regulamentadora 17, que trata sobre ergonomia, né? sim. Então, identificando que existe assim uma sobrecarga, né? A gente vai para as medidas de prevenção, né? Ou a gente muda a quantidade de peso, a quantidade de volume daquela atividade e também questões de treinamentos, né? Passa o treinamento da pessoa a fazer o manuseio daquela carga de forma correta, né? Com a postura correta. Com Isso postura. tudo influencia, né? E a partir do momento que o colaborador ele tem acesso a esse conhecimento, né? Ele consegue mudar a atividade dele, mudar a realidade da empresa, muitas vezes através desse conhecimento, verificando quais os perigos que vai existir na atividade se ele fizer da forma errada, né? E assim mesmo os seus colegas. A partir do momento que tem o conhecimento, tu começa a instruir outra pessoa, instruir a empresa, a talvez fazer uma mudança na estrutura organizacional da empresa. Sim. Então, por isso é a grande importância de ter esse treinamento para o colaborador, né? O Vitor, aí uma questão assim, de analisar a empresa. Todas as empresas precisam ter um plano de trabalho de segurança? Ou tem empresa que não tem necessidade, por exemplo? Todas precisam, né? Todas precisam. Isso, na NR1 fala, né, que toda empresa que tiver Atividade um econômica. empregado com carteira assinada, por exemplo, a gente fala, né, dos empregados, existe essa responsabilidade de fazer essa documentação para o funcionário. Certo. Aí, então, tem que avaliar o grau de necessidade de trabalho e se propor. Isso é um plano de trabalho anual. Isso não é feito só uma vez na vida, né? Não, isso é contínuo, né? Que nem a gente chama, são os programas de saúde e segurança do trabalho, né? Tá, então Um tu fez esse programa, ele, mês, fez esse ano, quer dizer, esse ano está trabalhado, o ano que vem tem que ser reconsiderado, se houve alguma alteração tem que avisar, tem tudo isso. Isso, exatamente. Ele é um programa, ele não tem um fim, né? Não tem um prazo de validade. Ele tem que ser revisto o tempo todo. Se tu tiver uma mudança na atividade de um cargo, por exemplo, deve ser reavaliado, verificado as medidas de segurança
e feito novamente nessa essa avaliação e aplicar essas medidas, Eu né? me lembro que na época da construção civil, né, tá falando assim, uma coisa tu usar cinto para segurança civil era uma coisa que era impensável, né? Nem Uhum. os funcionários queriam usar aquele cinto para ti daqui a pouco pendurar um cabinho que seja de aço para segurar ele numa, não sei como é que chama aquilo, numa guia, né? Uhum. A linha de vida. E o pessoal o pessoal meio reticente de querer usar. E aí a empresa oferece, ela entrega para o funcionário o equipamento e aí parte do funcionário saber como usá-lo e usá-lo. E aí? Isso, a responsabilidade da empresa não é só entregar, né? A empresa tem que ter esses procedimentos bem definidos, né? Muito bom o teu exemplo, né? Sim. Nesse ramo de atividade é onde tem maiores riscos e maior quantidade de acidente é na construção civil, né? Então a empresa tem que avaliar aquela atividade do funcionário e já adaptar o ambiente para que ela consiga fazer o- toda a atividade dela conforme deve ser feito, né? Ou seja, ter uma linha de vida, ter o equipamento certo, ter o equipamento de proteção, capacete, luva, o cinto, talabarte, todos esses equipamentos devem ser fornecidos e devem ser utilizados. Então, a empresa tem responsabilidade de fiscalizar, né, se ele está utilizando ou não. Porque tu vê assim, o óculos de proteção aquele, né? Um EPI, Uhum. não, óculos, tinha custa R$ 5. Acho que é Exatamente. isso, né? Isso. Uma coisa baratíssima. Pô, quem está trabalhando com madeira, quem está trabalhando com uma esmerilhadeira, Uhum. coisa simples, né? Tô falando nada tão sofisticado. Sim, Qualquer fagulhinha, qualquer caquinho, cavaquinho de madeira. sim. Isso é trabalhar com a prevenção, né, Fábio? A partir do momento que tu investe nesse óculos, investe num treinamento, a probabilidade que aconteça um acidente, ela diminui drasticamente, né? Mas vamos pegar o exemplo da construção civil. Se acontecer um Sim. acidente, por exemplo, né? Vai ter uma ação contra a empresa, né? Provavelmente, na questão de avaliar o motivo, né, daquele acidente. Então, vai ser questionado, a primeira coisa, né? Se o funcionário fez ou não um treinamento de trabalho em altura, né? Depois vai verificar, foi entregue os equipamentos de proteção individual para ele estava utilizando naquele momento, Isso tem que ser entregue por escrito, né? e isso tudo Eu registrado, né? entreguei o EPI tal, tal, tal. O funcionário tem que declarar. Isso Isso. tem que ser por escrito. Não tem como. Ah, eu entreguei numa reunião. Não dá, né? Não, tu entregou, mas não registrou, é a mesma coisa que tu não entregou para a justiça, né? Ah, Então tu tem que ter uma ficha de EPI, né, que é o nome do documento, onde tu vai registrar todos os dias que tu entregou é. aquele equipamento com a assinatura do funcionário, né? E todas as vezes que ele devolveu, né, um equipamento que estava avariado, né? É. Então a empresa tem que fazer esse controle dos registros, né? Isso é muito importante, né? Uma coisa que a gente trabalha bastante na gestão das empresas, né? Sim. É trabalhar com os registros. Tudo que tu fizer, tu registra, tu vai dar uma orientação para o teu funcionário, tu faz ali uma ata, né, daquela orientação que tu fez, porque é super importante, né, ter tanto a orientação quanto o registro, né? Ô Vitor, nós estamos falando com o Vitor aqui, que é da Mediare, pelo trabalho que eles estão se aprofundando, assim, de poder trazer para nós uma tranquilidade. Ter um seguro de. Ter um seguro de vida do funcionário exime a empresa de ter esse trabalho da NR, por exemplo? Não, com certeza não. 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 A gente tem que trabalhar sempre na prevenção, né? O Se seguro o, é se o a seguro consequência. é depois que acontecer algum tipo de acidente que vai ser utilizado, né? Então, a gente sempre trabalha com antecipar, né? Que nem tu comentou do valor, né, do óculos, né? Eu digo do valor de um treinamento, por exemplo. Muitas vezes tu paga ali uma matrícula, né, para aquele funcionário fazer uma capacitação, mas se ele sofreu um acidente ou sofreu uma lesão, o custo que a empresa vai ter com esse tipo de situação é É. 1000 vezes maior do que o custo de um treinamento, por exemplo, ou de um equipamento. Ontem foi destacado o Dia Nacional da Prevenção de Acidente de Trabalho. E a gente vê uma questão da rotina. Eu começo a ficar confiante na motosserra que eu uso, no martelo que eu uso, não sei o que eu uso. E aí acho que eu sou um cara craque no negócio. Uhum. E aí acaba dando acidente. Exatamente. A confiança ela é muito importante, né? Porque a partir do momento que tu sabe o que tu está fazendo,
o risco daquela atividade diminui. Se tu fizer uma atividade com medo, né, ela provavelmente vai dar uma consequência ruim. Mas ao mesmo tempo a confiança excessiva também pode trazer alguns prejuízos, né? Existem estudos, né, que pessoas que fizeram trabalharam muito tempo com a mesma atividade e se achavam, né, confiantes nessa atividade e não realizaram treinamentos periódicos para verificar essa questão dos riscos que aquela atividade está impondo, né, dos perigos, né, acabavam que tinham a tendência de sofrer acidente assim como quem nunca tinha feito treinamento. Então os níveis eram equiparados, né? Ô, Vitor, uma questão da propriedade rural, da área rural, tem isso também? Empresas da área rural também estão envolvidas nessas NR? Sim, com certeza. Existem diversos riscos, né, envolvendo esse ramo de atividade, né, tanto na parte de trabalho com máquinas pesadas, né, assim como atividades no silo, onde tem poeiras, tem trabalho em altura, espaço confinado também é um risco que leva muitas vidas, né, se não é feito da forma correta. Então existem diversos procedimentos e legislações que ensinam, né, como se portar nesse tipo de atividade. Né? Pois é, e olha, e a gente vê, às vezes, quando alguns acidentes de trabalho, assim, umas coisas que a gente nem imagina como é que pode acontecer, né? Eu me lembro de uma empresa que trabalhava com espumantes ou vinhos, né? A pessoa acho que passou mal sobre uma das pipas que estava aberta e caiu na pipa. E sem nada de segurança foram encontrar ele depois, né? Nós temos a questão do engenho também, que é os silos, né? Que também é uma preocupação bastante grande. Inclusive agora estão tentando automatizar alguma coisa de como revirar o produto dentro do silo, tentar evitar a mão de obra das pessoas, justamente tentando prevenir esse acidente de trabalho, né? Sim, sim. Porque tu trabalha com muita fuligem, trabalha com calor, trabalha com material orgânico, né? Tu não sabe bem como é que é a reação da pessoa ali meia hora, uma hora naquele material, né? Exatamente. E esse funcionário está exposto a diversas situações, né? Então, para todas essas situações, exige um procedimento correto, né? Então, tu capacitar essa pessoa para fazer essa atividade é crucial, né? No momento que ou então, na verdade, além da capacitação, né? Saindo dos treinamentos, Sim. tu adaptar um ambiente para que não precise, né? Ir o funcionário lá e utilizar, ou fazer um trabalho manual onde ele vai estar se expondo, é de extrema importância também. A empresa que tem essa visão, com certeza tem um ganho. E a alegação do funcionário que não quer usar o material de proteção, porque, por exemplo, a luva para ele é ruim porque ele não consegue ter tato na mão. Essa é uma questão bem recorrente, faz? né? A gente tem que sempre entender se aquela incomodação ali, a gente tem como adequar um material melhor, um equipamento mais adequado, mas em último caso, que se não tiver essa adaptação, o funcionário ele deve utilizar o equipamento de proteção. A empresa tem que notificar. Tem que notificar, tem que registrar que o funcionário está se negando, né, a utilizar. Eu me lembro de uma época do fábrica de calçado, né? Eles desenvolveram um sistema que é uma prensa para cortar calçado, para cortar o couro, para fazer uso molde, né? E então para a máquina, a prensa funcionar, ele tem que apertar em 2 botões ao mesmo tempo, um para cada mão. E isso propiciou que a máquina só descia se os 2 polegares estivessem acionando o mecanismo. Porque teve muito acidente do cara estar arrumando o corte, né, que chama aquilo, a navalha, e apertar com uma das mãos. Sim. A própria empresa desenvolveu um sistema de segurança, né? Existe uma norma regulamentadora para isso, né? A norma regulamentadora número 12, de máquinas e equipamentos, onde tu vai trabalhar essas proteções, né, e procedimentos para que o funcionário evite ao máximo, né, se expor àquele risco. E aí que entra essa questão, né, da responsabilidade da empresa. Vamos supor que o funcionário não fez o procedimento correto, né? Sim. Ou a empresa não tinha esse mecanismo de proteção. De quem é a culpa se aquele funcionário, né, se expor àquele risco? Então, existem maneiras da empresa realizar procedimentos, assim como esse que tu comentou, para que seja impossível que o funcionário coloque a mão se coloque nesse risco, né? Se houve negligência do trabalhador com a questão do uso do equipamento ou da não utilização do material de segurança, isso para a empresa
também continua incorrendo no risco de estar solidária ou a empresa tem condições de comprovar que houve uma negligência? A questão da negligência é muito complicado, né? Chegar nessa conclusão que foi negligência, existe um processo anterior, que é fazer uma investigação do acidente, o que realmente aconteceu. Porque o acidente é uma série de procedimentos errados até ocorrer o acidente, né? Então a gente tem que investigar se a empresa realizou os procedimentos corretos, se deu treinamento, se deu proteção, se impedia, tinha alguma medida que impedia ele se expor àquele risco, e se foi feita essa orientação, para aí sim, excluindo todas essas possibilidades, a gente verificar, não, realmente o funcionário, ele fez algo totalmente fora do procedimento. Aí sim pode talvez alegar nessa negligência do funcionário. E isso pode excluir a responsabilidade da empresa. Pois é. Mas a gente sempre trabalha com o fato de que há diversas medidas que devem ser feitas até ocorrer esse acidente. O alerta, né? Um amigo aqui está dizendo o seguinte, eu não sei se eu posso citar o nome dele, mas tem uma grande empresa em Camaquã que diz que todos os dias temos um DDS falando sobre acidentes de trabalho antes de pegar no trabalho. Isso é muito importante. A gente sempre orienta. Relembrar, né? Muito bom isso aqui, Cid, viu? Obrigado. É o diálogo diário de segurança, né? Antes de iniciar a atividade, falar sobre os riscos da atividade, o que pode acontecer, revisar, né, os equipamentos que estão sendo utilizados, se está tudo em ordem, fazer uma verificação. Pois é, e tu sabe que a gente só se lembra, às vezes, de uns equipamentos quando dá problema, né? Eu estou falando, assim, de um extintor, de um alicate, coisas assim que de proteção, a porta desencravada para te poder sair, uma porta de emergência. Como a gente não se prepara para um eventual problema que pode haver, né? Sim. Isso acontece porque a gente está acostumado com a nossa rotina, né? Os nossos problemas da rotina, a gente acaba não pensando na forma de prevenir, né? Exatamente. Até é interessante isso, esse final de semana a gente fez um treinamento de primeiros socorros e combate a incêndio com o pessoal da Mediare, né? Para todo mundo estar capacitado em uma eventual emergência, né? Saber como atender o nosso cliente, como atender essas emergências sem ter dúvidas do que fazer, né? Às vezes numa emergência, um alto estresse, a gente não sabe direito como fazer, qual o procedimento seguir, né? E às vezes o estresse ou o ineditismo do processo real acaba nos bloqueando, assim, né? Dá um surto, eu acho que o cara bloqueia. Mas como é importante a gente, de vez em quando, dar uma revisada, né? Por exemplo, nós agora hoje tivemos um evento do temporal e a falta de energia, isso na madrugada, agora de manhã cedo. Quer dizer, tu ativar um gerador de energia tem que ser uma rotina. Estou falando de uma coisa para ligar a luz, mas também na tua utilização, por exemplo, de um equipamento como um extintor de incêndio. Eu te falei do alicate, porque o alicate, quem trabalha com energia, às vezes precisa de um alicate, nem que seja para cortar um fio na urgência. E tem que ser um alicate devidamente bom, não baratinho, tem que ser bom, que tu possa ter segurança para o trabalhador. Sim. E o legal, pessoal, às vezes assim, não é denunciar, mas quem está trabalhando com outros colegas que estão, daqui a pouco, displicente na forma de usar o equipamento, sem o material de segurança de trabalho, o colega alertar, fulano, usa o equipamento aí, entendeu? Uma forma de um ajudar o outro, né? Inserir esse assunto na rotina, às vezes até de forma de brincadeira, né? Alertar o funcionário, o colega, aí na próxima vez o colega vai te alertar que não está utilizando, isso é bem importante, né? Porque acidente é uma coisa mais simples, o mais simples que seja, né? Tira a pessoa da rotina, a empresa perde daqui a pouco um funcionário por um dia, por 10 dias. Isso é ruim para todo mundo, né? Sim, é ruim para todo mundo. E nessa questão da prevenção do acidente, o que a gente mais acredita é nos treinamentos, né? Então, a partir do momento que a gente insere esse conhecimento no funcionário, ele tem a noção dos perigos que está correndo, né? E ao mesmo tempo que ele começa a praticar aqueles procedimentos de segurança, praticar o que deve ser feito para que não ocorra, né, o acidente, ele se torna mais seguro da tua atividade, né? E eu vejo, o Nelson Pires estava me contando agora há pouco, agora não, sexta-feira, o Nelson foi motorista de ônibus da Fredes há muitos anos, e o diretor deles lá em Porto Alegre chamava eles assim, diz para todo mundo que tem que botar o cinto de segurança.
E o cinto foi uma coisa há pouco tempo instituída, né? Uhum. E diz que a turma saía de cinto, às vezes a maioria saía de cinto da rodoviária, já passava na ponte lá de Porto Alegre para Camaquã e já não estava mais com cinto. Uhum. E um dia entrou um policial rodoviário federal que parou na linha Eldorado, entrou no ônibus, pediu para o Nelson para entrar no ônibus, entrou e revisou. E disse que tinha várias pessoas sem cinto de segurança. Uhum. E aí um passageiro disse para o policial, olha, o motorista avisou para todos nós botar cinto. Uhum. E um acidente pode acontecer dentro de casa também, né? Todo mundo tem facilidade disso. E vocês olham, por exemplo, o Nicolas, assim, o Nicolas não, o Vitor, essa questão do dia a dia da empresa, eu não estou falando de equipamento de construção, de engenho, mas daqui a pouco tem na empresa tapetinho, por exemplo. Uhum. Vocês olham esse tipo de coisa na avaliação? Sim, a gente verifica as atividades de cada funcionário, né? Sim. E aí a gente vai verificar se o que tem de risco naquele ambiente de trabalho. E se a empresa, a estrutura da empresa como um todo, né? Aí verifica extintores, verifica a estrutura, se tem algum piso que não está Adequado. nivelado. Ah, boa. Isso tudo a gente verifica nas empresas também. Que coisa boa. Vitor, pessoal, para falar com vocês lá na Mediari, para fazer essa avaliação sobre as NRs, como é que se faz? Isso, é só entrar em contato pelo WhatsApp, né, no 985946851, né, que a gente vai estar conversando tanto na relação dos planos ocupacionais, que são Sim. os documentos, né, e uma assessoria técnica, quanto na parte de treinamentos. Queria também divulgar aqui que a gente tem treinamentos toda semana, né? No dia de amanhã a gente vai ter um treinamento de trabalho em altura na Mediari. Em todas as quartas-feiras a gente tem treinamento de EPI. Então sempre que tiver... Sempre tem. Então sempre tem novidade para a gente. Isso. O treinamento de CIPA também, a cada 15 dias a gente faz uma turma de CIPA, NR12, isso que eu te comentei sobre as máquinas e equipamentos, operador de empilhadeira também. Isso sempre a gente tem um calendário fixo, né, com esses treinamentos, que pode estar entrando em contato e escrevendo, né, o funcionário para realizar. Muitas vezes a empresa não tem a disponibilidade de tirar todos os funcionários, né? Pode tirar em parte. Em parte, porque a gente sempre tem o treinamento. Muito bem, esse é o Vitor Spaniak, lá da Mediari, batendo esse papo comigo. Muito bom dia, Brito. Obrigado, viu?